Saúdo a todos os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Irmãos, o verdadeiro propósito da educação. Nós vemos aí planos do governo, né, em favor da educação, mas educação que escolar, onde as pessoas começam a estudar para aprender a ler, aprender a escrever, né, e também a ser educado com a sociedade, não é verdade? A saber respeitar as pessoas. Bem, quando eu estudei era assim, não sei se ainda permanece. Mas, agora, o verdadeiro propósito da educação cristã. Irmãos, muitas vezes nós temos falhado neste quesito, certo? Porque o profeta Daniel, irmão Zé Adão leu para a introdução, no capítulo 12, versículo 3, diz o seguinte: os mestres sábios, aqueles que ensinam muitas pessoas a fazer o que é certo, brilharão como as estrelas do céu, com um brilho que nunca se apagará. Está vendo que bonito? Aqueles que ensinam muitas pessoas a fazer o quê? A fazer o que é certo. Agora, de acordo com a palavra de Deus, ensinando as pessoas a educação cristã. Uma vez eu estava conversando com o vizinho, falou: rapaz, está fazendo muro no colégio. Vamos ver que o pessoal parar de invadir e fazer bagunça. Ele falou: Messias, depois que tiraram a religião da escola, a matéria religião virou o quê? Um caos. E realmente, mesmo que não seja verdade, mas a pessoa aprendeu o quê? A temer o quê? A temer a Deus. Mesmo que não seja verdade, mas ensinando o cristianismo para as pessoas. Na minha época tinha também a religião. Hoje foi extinta. Então, irmãos, e agora? O que nós devemos fazer com os nossos filhos? Vão à escola, aprender a ler, a escrever, né? A educação para com o próximo, mas e a educação religiosa? Será que estamos fazendo alguma coisa em prol dos nossos filhos? A gente ensina em casa, eu acho que ensinamos, né? Muitos ensinam em casa, mas chegam na escola, desaprende tudo, aí na escola, aí do governo. Seria ideal o quê? Uma escola da nossa o quê? Da nossa igreja. Mas infelizmente, poucos lugares têm. Mas nós devemos fazer a nossa parte em casa. A Bíblia diz: instruir a criança no caminho que deve andar. Quando for grande, não desviará dele. Ensinando corretamente a criança no caminho que deve andar. E a Bíblia diz que anda com sábios e serei o quê? Sábios. E anda com tolos, sereis o quê? Serei tolos também. Porque se uma pessoa, ele está com más companhias, ele é o quê? Suspeito também de praticar um ato que aquelas pessoas praticam. Se a polícia pegá-los, ele também será conduzido junto para a delegacia. E ele vai contar a versão para o delegado e cabe ao delegado aceitá-la ou não. Então, irmãos, é muito assim perigoso associar com pessoas que não são da nossa fé. A própria Bíblia diz, né, que nós não devemos o quê? Andar com esses nem com mais. Diz o apóstolo Paulo. 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 9. Porque nós somos companheiros de trabalho no serviço de Deus, e vocês são terreno no qual Deus faz o seu trabalho. Vocês são também edifício de Deus. O que é um terreno onde Deus faz o seu trabalho? É um terreno o quê? Fértil, não é verdade? Quando o lavrador, ele ara a terra, se a terra está ruim, ele vai colocar adubo, ele vai colocar calcário, né? E aquele lixo que ele arou a terra vai ficar ali apodrecendo
para quando ele lançar a semente, o que vai acontecer? Aquilo virou adubo e vai produzir o que? Frutos. Então nós somos terreno de Deus. Mas esse terreno tem que estar o quê? Preparado, arado, para que a semente de Deus possa brotar em nossos corações. Mas para isso, o que é o terreno? É a palavra de Deus. Tem que ficar arada, tem que ficar preparada, para que a semente entre no nosso terreno e produza o quê? Frutos. Cristo conta a parábola do semeador. Ele saiu para semear. Umas caíram onde? Nos espinhos, caíram no solo pedregoso, outros caíram num caminho e outro numa terra fértil. O que caiu nos espinhos, o que aconteceu? Ele cresceu, mas o que aconteceu com os espinhos? O sufocaram. As ervas daninhas sufocaram aquela semente. Vamos supor, os cuidados do mundo podem nos sufocar a semente do cristianismo em nossos corações e a religião, Cristo, ficar distante de nós, que muitas vezes não possamos enxergá-lo. Ficamos cegos. Outros caíram no caminho. Mas o que aconteceu? As aves foram lá e comeram. Não deram frutos. Aqueles que caíram no solo rochoso também não produziu, porque não tinha o quê? Não estava arado, não estava fértil aquele terreno. Os cuidados da vida muitas vezes atrapalham nós de chegarmos até Deus. Mas aquele que caiu em boa terra, o que produziu? Produziu muitos frutos. Muitas vezes nós temos uma filosofia da seguinte maneira: eu cuido de mim. Eu, estudando a lição, estudando a Bíblia, para mim basta. Meu filho, o problema é dele. Mas nós somos o quê? Guardador do nosso irmão e dos nossos filhos. Mais ainda. A Bíblia diz o seguinte: eis aqui com os filhos que tu me deste o Senhor. E chegar no dia final, só eu, mas cadê meu filho? Cadê o filho que eu te dei para você cuidar? Ele não era seu, ele era meu. Você foi apenas mordomo. Você foi apenas o professor para ensinar essa criança o caminho que deve andar. Por que ele se perdeu? Aí a pessoa fica triste. O que eu fiz? Nem sei se a pessoa negligenciando esse dever, também nem sei se ele vai ser salvo, só Deus sabe. Porque ele deixou de cumprir o propósito para com Deus de salvar aquela criança. Não sei. Então, irmãos, aqui diz o seguinte: o verdadeiro objetivo da educação é restaurar a imagem de Deus na alma. No princípio, Deus criou o homem à sua semelhança, dotou-o de nobres qualidades, sua mente era bem equilibrada, e todas as faculdades de seu ser estavam em harmonia entre si, mas a queda e seus efeitos perverteram esses dons. O pecado mareou e quase obliterou a imagem de Deus no homem. Foi para restaurar a mesma que se concebera o plano da salvação e se conceder ao homem um tempo de graça, levá-lo novamente à perfeição. Em a princípio fora criado, é o grande objetivo da vida, objetivo este que constitui a base de todos os outros. A imagem de Deus. Em Gênesis capítulo 1, versículo 27 ao 28. Era plano de Deus, é o plano de Deus ainda. Que o homem fique o quê? A imagem de quem? A imagem de Deus. Mas infelizmente, o inimigo tem colocado tropeços na frente das pessoas para que as pessoas não alcancem esta imagem de Deus. O inimigo quase ofuscou, esta imagem. Então, por isso que Jesus veio para restaurar.
o que fora perdido, para consertar, para retificar, porque o homem estava perdido. A Bíblia diz como estava perdido, mas o que aconteceu? E foi o quê? E foi achado. Achado como maltrapilho, doente de espírito, e ele foi o quê? Ele foi curado. E trazido aos seios de Deus. Então, desta forma, Cristo veio para ajudar o ser humano a conseguir o objetivo que Satanás destruiu no Éden. É assim que Deus diz? Não. Deus não disse assim. Está errado. E o homem o quê? Acreditou na mentira de Satanás e até hoje muitos estão descendo o precipício. Porque a imagem de Deus está fugindo do ser humano. Assim Deus criou os seres humanos, Ele os criou parecidos com Deus, Ele os criou homem e mulher, e os abençoou dizendo: tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra, e dominem, e tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar, e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Então foi dotado de todos os dons. Mas devido à entrada do pecado, o homem foi perdendo tudo. Hoje eles dominam os animais sim, mas a base da força. No circo, a base do chicote, os leões, etc. Mas o homem dominava o que? Simplesmente ao natural. Era domesticado pelo homem, sem usar a força. Mas o homem perdeu esse domínio, hoje é adquirido através da força. A imagem divina a ser restaurada. Primeiro, a imagem moral. Hoje está uma imoralidade terrível. Que é o quê? O caráter do homem. O homem está perdendo o caráter, A imagem física. O homem foi criado como sadio, perfeito, e hoje muitos já nascem o quê? Doentes. E mesmo que não nasçam doentes, devido à sua infância, juventude, eles adquirem enfermidades que vêm dos pais, dos seus antepassados, também, e leva por toda a vida. Mas por que isso? Porque o homem cada vez mais está descendo o precipício, usando coisas nocivas para a saúde, que Deus diz: olha, isso não deve comer. E o homem, não, Deus não disse assim. Deus disse que eu posso comer. Então, dessa forma, muitos estão perdendo a salvação, muitos estão morrendo de enfermidade, dizendo: mas por que isso aconteceu? Eu era tão sadio, olha, fulano morreu, mas ontem mesmo eu conversei com ele, estava tão bom, nem parecia que ia morrer. Infelizmente, a imagem física do homem, que ele foi dotado daquela imagem, sadio, ele perdeu. Aí o quê? Ficou doente. 1 Coríntios, no capítulo 13, versículo 16 ao 18, diz o seguinte: certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Assim, se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá essa pessoa, pois o templo de Deus é santo, e vocês são o seu templo. Que ninguém engane a si mesmo. Se algum de vocês pensa que é sábio, conforme a sabedoria humana, então precisa de tornar louco para ser de fato sábio. Então o que está acontecendo com o ser humano? Ele quer ser sábio, mas ao mesmo tempo que ele é o quê? Louco. Querendo ser sábio, como diz o apóstolo Paulo, se tornar o quê? Loucos. Invenções, mais invenções, e o ser humano continua a mesma coisa. Inventaram a vacina para a AIDS, inventaram muitas coisas, e coquetéis, mas a doença ainda o que está alastrando. Por quê?
Porque o homem foi criado o templo de Deus, mas ele está destruindo o templo de Deus. Ele está se destruindo. Então, como a palavra de Deus diz, o Espírito de Deus que habita em vocês. Mas, se vocês destruírem o teu corpo, o que vai acontecer? Deus o destruirá. Automaticamente, a pessoa será destruída, porque ele está transgredindo os mandamentos de Deus, tanto físico, como moral, como espiritual, e cada vez mais perdendo, se afastando de Deus. Outros voltam. Outros, quando chega no fundo do poço, ele olha para cima e pede ajuda. E ele é salvo. Outros, por causa do orgulho, permanecem no fundo do poço. Sem corda, sem auxílio, sem escada, e ali ele acaba os seus dias. Né? 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23. Que Deus, que nos dará paz, faça que vocês sejam completamente dedicados a Ele, e que Ele conserve o espírito, a alma e o corpo de vocês livres de toda mancha para o dia em que vier o nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que bonito, olha aqui, nosso corpo, espírito, o que mais? E alma, seja o que? Conservados até quando? A volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Será que estamos fazendo isso? Será que estamos cuidando do nosso corpo? Será que estamos cuidando do nosso espírito? Com a palavra de Deus, lendo as lições, estudando a lição da escola sabatina? Será que estamos comprando para nossos filhos lições da escola sabatina? Eu compro para mim, mas para o meu filho eu não compro. Eu dou um celular para ele que custa R$200, mas uma lição que custa R$25 por ano, né? Vale as 4 lições, eu não dou. Olha só a diferença, né? Muita diferença. Investimos em uma coisa para que os filhos mostrem, olha, o meu aparelho celular é sofisticado, é 3G. Né? Eu posso consultar a internet, Facebook, Twitter, outras coisas mais, mandar mensagem instantânea. Né? O colega, não, mas o meu é melhor, o meu tem tantos gigas de memória, tem isso, tem cartão, tem isso, tem aquilo. Né? Mas e a lição da escola sabatina? O que ela tem? Quantas lições são? Eu não sei. Por quê? Porque não compramos as lições, e muitas vezes não estudamos, e os filhos, né, ou mesmo os adultos, não sabem nem o texto da lição. Nem sabem, por exemplo, o tema da lição do trimestre, que é mordomia cristã. Talvez nem sabe. Por que isso? Será que estou cuidando do meu espírito? Será que eu estou investindo em mim mesmo? Nos meus filhos? Por que eles estão se perdendo? A pessoa, eu não sei o que está acontecendo, eu ensinei, eu falei, eu disse. Talvez muitas vezes falem, eu espanquei, tem muita gente que fala assim. Mas isso não é o correto. Será que eu tenho falhado? Então nós devemos procurar o erro e consertar, né? Errar, todos nós erramos, mas permanecer no erro é o quê? Burrice, na verdade. O errar é humano. Então será que eu estou cuidando bem? Eu quero uma roupa tal. Filho, essa roupa não pode ser usada. Mas eu quero. Vai lá e compra. Por quê? Eles não têm salário, mas o salário é meu. Não, eu não vou comprar. Né? Mas compramos. Mas essa roupa não é de cristão. Você não pode ir com essa roupa para a igreja. Mas compramos a roupa. Então, irmãos, será que estamos cuidando do espírito? Nós temos que rever esses conceitos, né? A grande obra dos pais e dos professores é a formação do caráter, restaurar a imagem de Cristo nos que se acham sob seus cuidados. Deus deu para nós os filhos, por isso que diz aqui a palavra de Deus, tenham muitos filhos, né? Que a terra se povoe, mas Ele está sobre os meus cuidados. Eu tenho que apresentar depois um relatório. Eu tenho que apresentar um relatório a Deus.
no grande dia. Mas por que isso aconteceu? Está tudo registrado nos livros, está tudo registrado a minha falha, a falha de todos. Mas por que seu filho desviou da verdade? Desde criança ele foi ensinado, mas por que aconteceu? Diz a Bíblia que as más companhias fazem o quê? Corrompem os bons costumes. As más companhias. Muitas vezes a mãe diz, filho, olha, isso não é boa gente. Você não deve andar. Mas o filho, eu já tenho 18 anos, eu sou dono da minha cabeça, eu sou dono de mim mesmo. Erradíssimo, né? Então ele foi ensinado no caminho, certo? Então ele deve prestar conta a Deus também dos seus atos, porque está tudo escrito nos livros do céu. A nossa falha, a falha dos nossos filhos, mas por quê? Por que eu não ensinei isso ao meu filho? Né? Agora, o que é o caráter? O que Deus vai restaurar, né? Em nós, a imagem de Deus? É as intenções e os pensamentos, as palavras, as ações e as obras. Então, isso se torna o quê? As pessoas, a intenção do o caráter. Essa pessoa tem um mau caráter. Por que isso? Uma má intenção, pensamentos maus, ficam tramando coisas ruins contra as pessoas, né? A Bíblia diz, né? Maldito aquele que à noite, diz o salmista Davi, né? Ficam tramando coisas ruins contra o teu próximo. Ficam pensando no amanhã a fazer coisas ruins com as pessoas, né? Então fica mal intencionado. Agora outra coisa importante. Como se forma o caráter, né? A repetição de ações produz os hábitos. Os hábitos determinam o quê? O caráter. Então nós vamos levar nesta vida somente o quê? O nosso caráter. Então, irmãos, o dinheiro não compra caráter, não compra educação. Tantos advogados que estudam, médicos, tudo sem educação. Você chega para conversar, o camarada já sai com 3 pedras na mão, brigando com a pessoa, achando ruim. Tem dinheiro, mas ele comprou, ele estudou lá, mas não foi educado. A educação vem de onde? Vem de berço, não é verdade? Vem de berço, não vem do dinheiro. Senão muitos médicos aí, ricaços, muitas pessoas ricas seriam o quê? Educadíssimas. Mas muitas vezes eles o quê? Sem educação, né? O caráter não é obra do acaso. Não é determinado por uma explosão de temperamento. Um passo dado à direção errada. É a repetição dos atos que faz com isso se torne um hábito, moldando o caráter para o bem ou para o mal. Um caráter reto não se forma senão por meio de perseverante e incansável esforço, pelo aproveitamento de nosso talento e aptidão que nos foi confiado para a glória de Deus. Saímos da pedreira do mundo, não saímos? Muitos de nós. Outros já nasceram na igreja. Muitos saíram da pedreira do mundo lá. A pedra toda o quê? Toda tosca. Mas veio para o templo de Deus, o que ela foi? Ela foi talhada, ela foi moldada, foi lapidada e se tornou o quê? Uma pedra perfeita. Foi moldado. Nosso caráter lá fora estava tudo ruim, aprendendo coisas más, coisas que não convêm com a palavra de Deus, mas foi trago de lá, trazido para a casa de Deus e foi moldado. Certo? Mas para o quê? Para a glória de Deus, não para a glória do homem. Porque toda a honra e toda a glória seja dada a quem? Seja dada a Deus. E as bênçãos sejam dadas para quem? Para nós, né? Agora, irmãos, o que podemos fazer para que isso mude? O que devemos fazer para que trazer os nossos filhos de volta? É um trabalho difícil, mas que exige o quê? Muito esforço. A Bíblia diz, falando, andando onde? Pelo caminho,
deitando, conversando, tudo é um pouco aqui, um pouco ali que a palavra de Deus diz. Depois que uma pessoa, ele volta para o mundo, a criança foi aqui ensinada os princípios de Deus, e falhamos, e ele foi se retirando, o trabalho se torna mais árduo para trazê-lo de volta. Filipenses, no capítulo 3, e o versículo 3, capítulo 3, versículo 13 ao 14. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso. Porém, uma coisa eu faço, esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida, para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo diz o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte, agora o que passou, passou, tudo é passado. Agora o que vale é nós fitar os olhos à frente, que Cristo diz, né? Olhando para Jesus, o apóstolo Paulo diz, o consumador o quê? Da nossa fé. Então nós só conseguimos vencer, consertar o erro que foi cometido através de Jesus. Né? Sem Ele, não conseguiríamos o quê? Resolver o nosso problema. Porque falhas todos nós temos. Pecado, todos nós somos pecadores. Mas devemos sempre buscar orientação divina. Senhor, o que eu devo fazer nisso aqui? O que eu devo fazer nesse quesito? Eu falhei? Me mostra a direção. E sempre buscar, e Deus há de mostrar para ele, para consertar o erro. 1 Coríntios, no capítulo 5, e o versículo 7 e 8. Joguem fora o velho fermento do pecado, para ficarem completamente puros. Aí vocês serão como massa nova, e sem fermento, como vocês de fato já são. Porque a nossa festa da Páscoa está pronta. Agora que Cristo, o nosso Cordeiro da Páscoa, já foi oferecido em sacrifício. Então vamos comemorar a nossa Páscoa, não com o pão que leva o fermento velho do pecado e da imoralidade, mas com o pão sem fermento, o pão da pureza e da verdade. Então muitas vezes estamos comendo o pão do pecado, o pão do fermentado, simbolizando o pecado. E muitos estão caindo em várias dificuldades, em várias dores, porque não estamos convivendo, não estamos vivendo com Cristo, estamos convivendo com o pecado, com o fermento velho. E aí o que acontece? Sempre vai o quê? Aumentar, porque o fermento o que faz com a massa? Leveda e aumenta de volume. Assim é o pecado. Quanto mais a pessoa vai se aprofundando, mais ele vai o quê? Pecando e achando que aquilo não tem problema. Dizer, não, isso aqui não tem problema não, e sempre vai aprofundando. Mas o apóstolo Paulo diz, olha, largue esse pecado, largue esse fermento. Cristo foi oferecido como Cordeiro da nossa Páscoa. Quer dizer, Cristo foi oferecido para perdoar os seus pecados, os nossos pecados. Agora, cumpre aceitar Jesus, aceitar Ele como nosso Salvador pessoal. Então, só Ele dá-nos capacidade de vencer os nossos pecados, nossos defeitos de caráter. Então, só Jesus nos dá essa capacidade. Então, irmãos, olha, Provérbios diz no capítulo 13, versículo 20, né? Que nós não devemos o quê? Como diz lá, como falei no princípio, né? Nós devemos andar com sábios, né? Para que nós possamos o quê? Ser sábios.
Se andar com tolos, seremos o quê? Seremos tolos. Né? Se a pessoa ficar andando com pessoas que não têm boa índole, o que ele será também? Será? Mas aquele irmão da igreja estava com aquelas pessoas que as pessoas vão dizer, olha, andou com traficante, a polícia pegou, vai em cana também. Então, irmãos, diz aqui a palavra de Deus, o apóstolo Paulo diz que nós devemos se afastar daqueles que se diz o quê? Irmãos, foram o quê? Avarentos, devassos, maldizentes, efeminados, sodomitas, beberrões, idólatras. E ele diz, né? Apartai-vos deles. Com esses, nem comais. Está vendo? Apartai-vos. A pessoa chamando, muito obrigado, parceiro, não quero. É assim que nós devemos fazer. Fazendo assim, como diz a Bíblia, montaremos brasas vivas sobre a nossa cabeça. Na lição, eu achei uma página muito importante na lição de ontem, que diz o seguinte: o único procedimento seguro para os jovens é misturar-se com os puros e santos. Os santos, e assim serão mantidas à distância as tendências naturais para o mal, escolhendo para seus companheiros os que temem ao Senhor. Raros serão encontrados descrendo da palavra de Deus, entretendo dúvidas e infidelidade. É muito grande para o bem o poder de um exemplo verdadeiramente coerente. Mas deixai que os jovens escolham a companhia e a influência de homens e mulheres de seus princípios e práticas, e eles se corromperão. Influências silenciosas e inconscientes entremeiam-se a vida deles. Os seus sentimentos tornam-se parte da própria existência, e eles andam na borda de um precipício, sem ao menos se aperceberem do perigo. Aprendem a ter prazer nas palavras dos de língua macia, nas doces expressões do enganador, e ficam desassossegados, descontentes e infelizes, quando não são levados ao pináculo da lisonja de alguém. Andar no conselho dos ímpios é o primeiro passo rumo ao caminho dos pecadores e ao assentar-se na roda dos escarnecedores. É um erro associar seus cristãos com aqueles cuja moral é frouxa, alguma forma para o fortalecimento do intelecto ou para o moral, é um perigo. Se a atmosfera moral que circunda as pessoas não é pura e santificada, mas maculada com a corrupção, os que respiram essa atmosfera verificarão que ela atua quase imperceptivelmente no intelecto e no coração para envenenar e para arruinar. É perigoso manter familiaridade com aqueles cuja mente é por natureza de baixo nível. Gradual e imperceptivelmente, os que por sua natureza são conscienciosos e amam a pureza, chegarão ao mesmo nível, praticarão da imbecilidade e esterilidade moral, com que são constantemente postos em contato e passarão a apreciá-las. Está vendo? Perigoso. Quem leu essa nota ontem, dessa lição? Está vendo, irmãos? Esse é o perigo que a juventude de hoje está correndo, principalmente os do nosso meio. É a associação com ímpios, é a conversa com ímpios, músicas. Então, ontem nós fomos aniversário numa criancinha, né? Convidou, fomos lá, foi só, ficamos lá uns 30 minutos, só de cortesia. Depois nós vamos embora agora mesmo. Música, não dá, certo? Essas músicas aí que estão fazendo hoje é de duplo sentido,
É perigoso. Então, irmãos, não é bom, certo? Hoje, muitas vezes, os jovens da nossa igreja põem no celular, de toque, ficam ouvindo. E qual será a mente dos nossos jovens daqui para frente? Então, nós temos que rever esses conceitos, né? Porque é perigoso e depois fica, em que eu falhei? Né? Em que eu errei? O que eu cometi? Né? Aí fica a pergunta no ar. Por que meu filho não está na igreja? Ele foi ensinado, mas muitas vezes nós deixamos quieto. Fala, não, eu cuidando da minha vida espiritual, meu filho, para lá. Né? Mas não é assim, né? Então que Deus nos ajude, que possamos rever esses conceitos, para que possamos salvar tanto a nós, como diz a Bíblia, né? E todas as pessoas que nos cercam, né? Da nossa família, né? Primeiramente a nossa família, depois aqueles que nos rodeiam, né? Porque Deus vai pedir, vai exigir, ó, cadê o filho que eu te dei? Né? Eu te dei para você. Você cuidou dele? O que aconteceu? Ele não está aqui. Né? A pessoa, Senhor, me perdoa. Né? Vai ser uma tristeza, né? Mas é a vida. Mas é para isso que nós devemos rever os nossos conceitos. Né? Que Deus nos abençoe. Amém.